começar nossa aula. Então, para quem não conhece, a gente tem esse canal no YouTube, que é @UPA Central Caraguatatuba. Todas essas aulas a gente disponibiliza lá, fica salvo. Então, para quem quiser depois dar uma olhada e tal, a gente deixa disponível lá, tá bom? Então, vamos lá. Assim, hoje o intuito é a gente falar de parada cardiorrespiratória um pouco além do ACLS, né? O ACLS, para quem não conhece, é da American Heart Association, que é um protocolo baseado num mnemônico para a gente fazer o atendimento do doente grave, do paciente em parada cardiorrespiratória. Mas o ACLS é só a ponta do iceberg, né? É um treinamento para que todo mundo fale a mesma língua. Então, basicamente, o mundo inteiro segue esse conceito da American Heart Association, né? Que é o conceito do ACLS. Mas aqui eu vou dar uma pincelada em mais coisas, vou trazer um pouco de conceito e, obviamente, a gente vai terminar falando de ACLS, BLS, né? Então, assim, eu acho que isso faz parte do processo, mas a gente vê que a medicina é muito mais ampla e o atendimento ao doente crítico é muito mais amplo do que só aquele protocolo fechado ali, tá bom? Então, conceitualmente, né, o conceito de parada cardiorrespiratória é a ausência de atividade mecânica cardíaca efetiva, capaz de gerar débito cardíaco, confirmado por ausência de pulso juntamente com falha de mecanismo ventilatório. Então, para você subjugar que um paciente está parado, ele tem que estar sem pulso, obviamente, né? Ele tem que estar responsível, sem pulso, não está respirando. Diferenciar a pessoa que está em PCR da morte em si. Isso aqui é muito importante, né? A gente tem que ver as condições do paciente, se a vida é compatível. Às vezes você pega um acidente, um politraumatizado, um paciente muito grave, que às vezes ele tem pulso e você sabe que o estado que ele está, o trauma físico, né, as lacerações, não são compatíveis com vida. Então, será que, nesse caso, você fazer uma RCP, você vai mudar o desfecho? Né? Quais são as chances? Né? Então, acho que muito importante hoje na medicina atual é a gente prognosticar, né? Você avaliar o paciente e saber prognosticar aquilo ali, né? O tratamento da PCR não é só voltar até a recuperação a gente ter retorno da circulação espontânea, né? E sim que o paciente volte para casa, acho que é o mais importante. A gente fazer uma PCR eficiente, fazer o atendimento eficiente para o paciente é importante. Mas será que esse paciente vai voltar para casa bem? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que levar em consideração, né? A incidência nos Estados Unidos é de 50 a 100 para cada 100 mil habitantes da população geral, né? Isso a gente tem mais dados americanos, né? Porque o Brasil tem pouco estudo hoje em dia sobre parada cardiorrespiratória. 64% tem retorno à circulação espontânea. 12% irão estar vivos em um mês. Então, você vê que é catastrófico, né? Geralmente, o paciente que para, a sobrevida é muito pequena, né? E o que muda desfecho é você fazer um atendimento efetivo, é você fazer um atendimento com qualidade. E eu acho que o mais importante da gente estar aqui hoje é para isso, para a gente mudar esse parâmetro, né? Quanto mais pessoas tiverem acesso à informação de BLS, ou atendimento eficaz do paciente parado, mais a gente vai mudar esse número aí, né? Então, assim, a gente tem praticamente as causas de PCR, né? A primeira tem uma instabilidade elétrica grave, a qual o paciente não consegue formar débito cardíaco. A gente vai falar sobre débito cardíaco já já. E a gente tem dois perfis, os ritmos chocáveis, que é a fibrilação ventricular, que a gente chama de fibrilação de FV, e a taquicardia ventricular sem pulso, que é a TV sem pulso. E aí tem a segunda causa, que é por alteração metabólica, ventrículo esquerdo não consegue contrair. São os ritmos não chocáveis, que é o AESP e a assistolia, né? Então vamos falar um pouco desses ritmos de PCR aí. Esse é o eletro básico aqui de fibrilação ventricular. É um ritmo chocável, né? Você vê que é um QRS largo, não é regular, não é um ritmo regular, e ele tem um QRS alargado. Então a gente chama esse quadro de fibrilação ventricular. E aqui a taquicardia ventricular sem pulso, porque existe a taquicardia ventricular com pulso, mas aí o paciente não estaria parado, tá? Então essa é um QRS alargado também, só que a diferença é que é um ritmo mais organizado, é um ritmo regular.
Esses são os ritmos não chocáveis agora que a gente vai falar, que é a AESP, que é a atividade elétrica sem pulso. Você vê que é um ritmo organizado, o que diferencia aqui que na hora que você for ver, o paciente não tem pulso. Pode ser que você veja esse traçado é bonito aqui, é do ACLS, né, mas geralmente você vai ver isso aqui no monitor, tá? E essa aqui é a sistolia, que a gente tem uma linha reta no monitor, tá? Os pilares do manejo da parada cardiorrespiratória, isso aqui é muito importante, tá? Identificar o ritmo. Se for um ritmo chocável, a gente tem que desfibrilar esse paciente no bifásico 360 joules, né? E fazer a desfibrilação desse paciente. Hoje em dia se fala em RCP guiada por parâmetros de alta qualidade, que seria a avaliação dessas compressões guiadas por ultrassom point of care, ou também fazer guiada por capnografia, tá? Mas, infelizmente, os dois são pouco disponíveis hoje em dia, né? Tanto a capnografia quanto o ultrassom point of care. Muito pouca gente domina o manejo do ultrassom point of care, mas são os dois parâmetros que a gente tem hoje para guiar com alta qualidade essas compressões. Tratar as arritmias, né? Então a gente sabe que o paciente com ritmo chocável, você tratar com desfibrilação, e se o paciente persistir em um ritmo chocável, você usar as drogas antiarrítmicas, no caso a mildarona, fazer a dose de ataque no momento certo, no ciclo certo, na ordem certa, fazer o manejo da via aérea, fazer uma via aérea definitiva nesse paciente, tá? Isso é muito importante, né? Porque, por exemplo, a maior causa de pacientes com assistolia e AESP é a insuficiência respiratória. Então, se você trata a causa, você está dando... Se você trata essa insuficiência respiratória, você está tratando a causa da parada e, consequentemente, a maior chance de reverter esse quadro, né? Manejo de vasopressor, né? Então, o paciente, quando ele para em assistolia ou AESP, a gente tem que iniciar precocemente a adrenalina. Então, um vasopressor de escolha na parada cardiorrespiratória, na parada cardíaca é a adrenalina, né? Identificar os 5Hs, 5Ts da parada, a gente vai falar isso mais para frente, mas isso é durante o ciclo, no começo, o que a gente tem que pensar principalmente é fazer as RCPs, né? Peraí, só um minuto que tem gente tentando entrar aqui. Pronto. Então, identificar as causas é importantíssimo para a gente tratar as causas. Prognosticar, é o que eu estava falando, será que esse paciente vai ter uma qualidade de vida após essa de circulação espontânea? Será que esse paciente tem condições de permanência vivo? Isso não é uma questão de a gente decidir pela vida do paciente, não é isso. Mas a gente tem que pensar nesse prognóstico, né? E tratamento pós-PCR, né? Fazer o mnemônico de pós-PCR e síndrome pós-PCR. É tomar cuidado com hipotermia, né? No caso do paciente pós-PCR, a gente tem que tomar cuidado com hipertermia também nos casos neurológicos, fazer um manejo de vasopressor, entrar com noradrenalina no momento certo, e esses casos que a gente vai falar mais para frente, tá? Então, ó, desfibrilação, né? A primeira vez foi relatado em Copenhague, no século XVIII, né? Eles testaram em galinhas, fazer esse choque no paciente, tá? Com a evolução dos desfibriladores 1960, a gente teve uma mudança aí nas condutas médicas e foi quando foi inserido isso no dia a dia do médico, né? Atualmente, a maioria dos desfibriladores são bifásicos, que é o que a gente usa. Esse é um desfibrilador muito comum, que é esse que está na imagem aí, né? Em parada cardiorrespiratória, em ritmo chocável, a gente usa sempre carga máxima, 360 joules nesse bifásico, né? E aí a gente usa sempre posicionar direito, paz em região apical e infraclavicular direita. Então, a região apical, esquerda do tórax do paciente, que é o ápice do pulmão, do coração, e na região infraclavicular direita, tá? Então, e as compressões, né? As compressões, elas servem para manter, né, essa perfusão coronária e cerebral, né? Então, na hora que a gente está comprimindo, a gente está fazendo o papel do ventrículo esquerdo ali do paciente. Aí, geralmente, a região que a gente está comprimindo, ela geraria esse débito, né, cardíaco
de 25% a 30%, que é isso que a gente espera numa compressão eficaz, né? Quando o paciente está com via aérea não avançada, são 30 compressões para cada 2 ventilações. Quando a gente tem via aérea definitiva ou via aérea avançada, a gente usa compressões contínuas com uma ventilação a cada 6 segundos. Deixa eu só ver, alguém está me mandando. Só um minuto, tem gente querendo entrar ainda, por isso que é complexo. Só um minuto. Pronto. Então, é isso, tá? Então, aonde a gente faz as compressões? 2 dedos acima da apêndice tifoide, né? Comprimir com força para pelo menos descer de 3 a 5 centímetros a compressão. Sempre importante deixar esse tórax voltar para a posição normal, que a gente ter o enchimento para a gente manter esse débito, né? Em ritmos de frequências de 100 a 120 compressões por segundo, tá? O que é débito cardíaco, né? Volume sistólico mais frequência cardíaca. Então, quando a gente está fazendo essas compressões, a gente tem que fazer um débito cardíaco de 25% a 30% para esse paciente, né? Então, a gente tem que dar o volume sistólico, que é encher esse ventrículo esquerdo, numa frequência adequada, que seria entre 100 e 120 batimentos por minuto, tá? Então, esse aqui, ó, é uma imagem até bonita da gente ver, né? Porque é um coração fibrilando ao vivo aí para vocês, tá? Então, isso aqui é uma fibrilação ventricular, né? O paciente, você vê que o coração ele não consegue contrair regularmente numa frequência adequada e ele não consegue gerar débito por isso, né? Então, você vê, ele está fibrilando, é um coração que não consegue gerar potencial, não consegue gerar débito cardíaco, tá? Então, esse é o conceito de RCP guiada por parâmetro, né? Guiada por pressão a gente tem que manter a pressão sistólica acima de 30 milímetros de mercúrio, capnografia em forma de onda, né? Manter a ETCO2 de maior que 20 milímetros de mercúrio, e o point of care, que eu acho que é a menina dos olhos de quem gosta de emergência hoje em dia, para quem gosta de manejo com ultrassom na parada, a gente tem várias indicações e a gente vai falar sobre isso, tá? A capnografia em formato de onda, né? A gente tem que ter um monitor adequado, precisa ter esse leitor, o tubo. Infelizmente, não é uma realidade muito comum para a gente no nosso dia a dia aí, né? Infelizmente, nos locais que eu trabalho hoje em dia, eu trabalho no maior hospital do Litoral Norte, a gente não tem capnografia na emergência, a gente já solicitou, é um negócio que muda desfecho, tá? A capnografia, além de a gente saber se a gente está fazendo as compressões adequadas, a gente usa também para avaliar se teve esse retorno à circulação espontânea. Então, assim, muito importante, tá? Esse aqui é o ultrassom point of care do paciente para a gente guiar uma compressão eficaz, tá? Você vê que aqui a gente tem a imagem de ultrassom, essa imagem a gente chama de subchifóidea, tá? Então, essa imagem de subchifóidea, a gente posiciona o probe do ultrassom na região subchifóidea e a gente vê a compressão em cima, a gente tem a visão certinha do ventrículo esquerdo aqui, e se a gente está comprimindo direito. Você vê que ele está sendo comprimido e ele tem ele comprime e retorna para o estado normal dele. Então, isso a gente considera um parâmetro adequado, tá? Aí, o tratamento das arritmias nas paradas, nos ritmos chocáveis. Amiodarona, sempre 300 miligramas em bolos, tá? Na parada, é o único jeito que a gente usa a amiodarona em bolos, tá? 300 miligramas a primeira vez, se precisar repetir, metade da dose, 150 miligramas. Lidocaína a gente usa pouco, mas a primeira dose a gente faz o peso dividido por 20, e na segunda dose a gente usa metade da dose também, tá? Manejo de via aérea, cara, isso aqui é muito importante, né? Hoje em dia a gente fala muito, tem muitos cursos de manejo de via aérea, mas se você não souber usar uma bolsa válvula máscara adequadamente, você não sabe nada de ventilação, né? Então, assim, o paciente está parado, primeira coisa, ventilar com ambu, tá? Fazer o CE, posicionar direitinho, fazer a sniff position, elevar a cabeça do paciente, posicionar o paciente adequado e fazer as ventilações adequadas. Como o paciente não está
com via aérea definitiva, a bolsa válvula, válvula máscara é uma via aérea não definitiva, né, provisória. A gente vai ventilar o paciente a cada 30 compressões, a gente faz 2 ventilações, tá? Não precisa apertar até o fundo do ambu, tá? É metade do ambu que geraria mais ou menos 15 ml de ventilação. Essa é a máscara laríngea, tá? A máscara laríngea também não é considerada uma via aérea avançada. Ela não é considerada uma via aérea definitiva, na verdade, né? Então, assim, você pode passar a máscara laríngea, a equipe de enfermagem, ela é treinada para isso. Então, no momento que uma equipe de suporte médio de vida está na rua, o paciente tem uma parada, é identificado uma parada cardiorrespiratória, o enfermeiro está apto a passar a máscara laríngea. Então, assim, é um dispositivo muito importante aí que a gente tem hoje em dia, tá? E consegue gerar uma ventilação adequada, é importante. Tem que tomar cuidado com o paciente quando está estômago cheio, e você inflar direito esse balonete para não entrar no estômago e o paciente acabar não vomitando e não broncoaspirando, tá? A intubação orotraqueal, né? Isso aqui é muito importante. Nunca interromper as compressões para fazer intubação. É difícil? É. Lembrando que entre as compressões e as trocas, a gente vai falar do ciclo, né? Das compressões e tal, mas a gente tem 10 segundos entre a troca de quem está fazendo a compressão e vai ser um momento para a gente checar ritmo e pulso. Então pode ser um momento que você pode usar para intubar o paciente. Mas, assim, geralmente, numa parada cardiorrespiratória, quem vai intubar esse paciente, geralmente é a pessoa que tem mais experiência. Então, assim, ele vai saber manejar essa via aérea desse paciente durante a parada, tá? Durante as compressões. Essa imagem aqui, cara, recentemente a gente teve um óbito por uma anafilaxia, e isso aqui muda desfecho, tá? Você fazer uma via aérea cirúrgica. Via aérea cirúrgica de emergência é cricotireoidostomia, tá? Então, é uma incisão na região da cartilagem cricóidea, e você aqui, ó, o material que você usa: lâmina de bisturi, buge, tubo 6 e pronto, e uma Kelly. É isso que você precisa, é simples, é um procedimento simples. É difícil, tem que ter coragem? Tem. Às vezes a gente não tem esse hábito quem não é cirurgião não tem esse hábito de passar o bisturi em ninguém, né? A gente tem essa dificuldade aí. Mas isso aqui salva a vida, tá? Você fazer uma cricotireoidostomia no momento certo e ventilar o paciente que tem uma via aérea difícil, principalmente paciente com edema de glote, na hora que você laringoscopa, muito dificilmente você vai conseguir entubar esse paciente. E quanto mais você insere o tubo, mais chance de você irritar essa glote, mais edemaciado vai ficar. Então, o que a gente tem que fazer é via aérea cirúrgica, tá? Manejo de vasopressor, tá? A gente usa adrenalina, antigamente se falava em atropina, mas já caiu por terra há bastante tempo. A gente usa 1 miligrama de adrenalina a cada 3 a 5 minutos. Eu acho que o mais fácil é usar a cada 4 minutos, que aí a gente faz um ciclo sim, um ciclo não, de massagem, então fica sistematicamente mais fácil da gente conseguir usar adrenalina. O ACLS ele deixa aberto entre 3 e 5 minutos, então eu acho que 4 minutos é adequado para ficar fácil para a gente conseguir fazer a droga no momento certo. Aqui é a tabela importante dos 5Hs e 5Ts, tá? São as principais causas de parada cardiorrespiratória. Em um determinado momento do ciclo de massagem de parada, e a gente vai ter que pensar nisso aqui para a gente tentar corrigir. Porque a gente tentando corrigir, a gente conseguindo corrigir essas causas de parada, aumenta muito a chance da gente conseguir reverter elas, tá? Se a gente só fizer compressão e adrenalina, a gente tem uma chance. Se a gente conseguir corrigir essas causas de parada, a gente tem uma chance maior ainda, tá? Então, aqui, os Hs, hipóxia, então a gente ofertar O2, mesmo que seja por ambu, né, se você estiver na rua, ou se estiver em algum lugar que você não consiga fazer via aérea avançada nesse paciente. Hipo ou hipercalemia, fazer KCl ou gluconato de cálcio, reverter esse distúrbio hidroeletrolítico, né? Hipovolemia, né? O paciente pode parar por um choque hipovolêmico, pode ser um choque hemorrágico, ou um choque séptico distributivo, e às vezes tem que fazer volume, às vezes não, tem que ser feito volume nesse paciente, tem que ser feito droga vasoativa, né? Hipotermia,
É mais raro, né? A gente vive num país quente, né? É difícil, mesmo no inverno, a gente ter casos de hipotermia. Acontece, mas é raro. Isso acontece mais nos países mais gelados, né? Acidoses metabólicas, né? A gente sabe que distúrbios ventilatórios graves causam acidoses metabólicas, então a gente corrigir o bicarbonato é importante, tá? Os T's, TEP, tá? TEP, suspeita de TEP na parada é uma das principais causas da gente trombolizar, é um dos principais indicações de trombólise durante a parada, tá? No IAM é controverso, mas no TEP é uma das indicações da gente fazer uma RCP mais prolongada, tá? São dois casos que a gente insiste bastante na RCP. TEP, suspeita de TEP alta, e afogamento. Porque esses pacientes, quanto mais tempo você ficar, mais chance eles têm de retorno da circulação espontânea, tá? Então, você identificou o TEP. O paciente tem alguma história que no score de Wells vai bater. O paciente fez uma cirurgia recente, ou o paciente é oncológico, ou o paciente tem algum quadro que seja uma assimetria de membro inferior, que você pense numa trombose venosa profunda. Você pensar em TEP tem a indicação da gente fazer a trombólise nesse paciente, tá? Então, muito importante isso. Eu já peguei um paciente de 35 anos, uma vez, ele tinha uma cirurgia ortopédica com uma semana de evolução, não estava fazendo uso de anticoagulante, ele chegou parado na emergência da UPA comigo, e a gente trombolizou durante a parada e esse paciente retornou à circulação espontânea, tá? Então, assim, é um paciente de 35 anos que ia evoluir a óbito por causa de um tromboembolismo pulmonar, tá? Se a gente continuasse fazendo as massagens e fazendo só o protocolo de PCR em ritmo não chocável, ele provavelmente ia morrer. IAM, como eu disse, é controverso você trombolizar. É muito difícil você ter a certeza que tem supra de ST, dependendo, a não ser que o paciente chegue, você faça um eletro, você veja o supra e ele pare após. Aí tem indicação da gente fazer trombólise. CAT no paciente parado se fala em outros países, mas no Brasil não é realidade, tá? Pneumotórax hipertensivo, né, entra nas causas de choque obstrutivo, então você fazer a punção de alívio é importante, tá? Tóxicos, né, por exemplo, intoxicação por benzodiazepínicos, nos Estados Unidos a gente vê muito intoxicação por opioides, então fazer os antídotos é importante, fazer o manejo também das toxíndromes são importantes, tá? Tamponamento cardíaco, esse para mim é uma das maiores casos de sucesso do ultrassom point of care. Porque um paciente que faz um tamponamento cardíaco, faz um choque obstrutivo, numa emergência, se você não tem um ultrassom point of care, dificilmente você vai fazer esse diagnóstico, dificilmente você vai fazer uma pericardiocentese nesse paciente. Então, esse paciente vai evoluir a óbito, né? Então, você, durante a parada, você fazer o protocolo CASA, que eu vou mostrar para vocês, muda completamente esse desfecho e é um dos casos de sucesso aí da parada do uso do ultrassom durante a parada, tá bom? Então, esse aqui é o protocolo CASA, né? Esse é o protocolo CASA, é o protocolo usado, o que a gente usa, geralmente ultrassom, quando a gente vai falar de ultrassom, a gente usa protocolos, não é simplesmente usar o ultrassom como se fosse para diagnóstico que a gente vê os ultrassonografistas fazendo. Emergencista, a gente usa vários protocolos, né? E o protocolo de parada, a gente usa, chama-se protocolo CASA, tá? Então, durante as RCPs, nesses 10 segundos entre os 2 minutos de compressão, a gente avalia esse paciente. A gente avalia primeiro se ele tem tamponamento cardíaco, né? Então a gente vai colocar o ultrassom lá na região subchifóidea e vai ver se tem acúmulo de sangue ou líquido no pericárdio desse paciente, tá? Não tem. Aí a gente vai para o passo 2. A gente vai ver se tem se tem um padrão de strain, né? Que é um ventrículo muito alargado, que aí a gente poderia pensar em TEP, né, se o ventrículo do paciente direito, né, que é uma insuficiência cardíaca direita, um corpo pulmonar agudo, tem um ventrículo direito muito aumentado, a gente pensa em tromboembolismo pulmonar, né? Terceiro, a gente pensa em atividade cardíaca. Existe hoje em dia também um quadro que a gente chama de pseudo-AESP, né? Tem gente tentando entrar aqui.
e tem um quadro que a gente chama de pseudo-AESP. Também era uma coisa que não se falava antes do ultrassom, que é quando você acha que o paciente está... Quando você vê que o paciente está sem pulso e ele tem um ritmo que parece ser organizado lá, mas na hora que você bota o ultrassom, ele está fibrilando. Então, tem indicação de você tratar como se fosse um ritmo chocado, tá? Então, esse seria o pseudo-AESP, né? E aí você faz isso nessa linha, sempre seguindo no intervalo dos 2 minutos das compressões e no intervalo de 10 segundos dos 2 minutos de compressão na troca de quem está fazendo a compressão. Então, ó, isso aqui é um ultrassom point of care clássico, tá? Isso aqui é uma imagem na janela, acho que essa janela é uma janela subchifoide, tá? Você vê que tem líquido, o coração tá batendo mergulhado num monte de líquido ali. E o que acontece? Isso aqui está comprimindo o ventrículo esquerdo. Então não consegue gerar débito cardíaco, né? Esse aqui seria o pseudo-AESP, tá? Então, assim, você vê que o coração parece que tá. A gente vai ver um ritmo lá, talvez organizado, mas ele é que a imagem está meio ruim, mas você vê o coração fibrilando ali. Isso é uma imagem do paraesternal do eixo curto. Né? Você vê só o ventrículo esquerdo, que geralmente o ventrículo esquerdo ele é mais musculoso, né? Mas ele tem uma fibrilação aí. Né? E esse aqui seria o high strain que a gente fala, que é quando o ventrículo direito está muito aumentado e o ventrículo esquerdo está comprimido ali. Esse aqui é outra imagem de um ventrículo esquerdo que está fibrilando. Aqui é importante a gente falar em prognosticar esses pacientes, né? Até quando? Isso aqui eu acho que é um dos maiores paradigmas, né, da parada cardiorrespiratória. Até quando que a gente vai continuar fazendo compressão? Infelizmente, não existe uma receita de bolo, tá? Não existe uma conta adequada. Isso aí é uma questão de feeling ali, de quando você está tratando esse paciente, tá? A gente usa a capnografia para a gente avaliar esse quadro. Se o paciente tiver com EtCO2 menor que 10 milímetros de mercúrio por mais de 20 minutos, provavelmente esse paciente não tem condições de voltar à circulação espontânea, mas é o que eu falei, capnógrafo ainda é muito pouco disponível, infelizmente. Né? O tratamento pós-parada. Então, a gente tem que pensar, né, no que acontece quando o paciente está parado, né? Então, assim, o paciente está parado, gera um processo inflamatório difuso, né, com morte celular, necrose, diminui a circulação, diminui a irrigação, então isso gera uma apoptose e necrose celular difusa, né? Então, o vaso fica um vaso muito dilatado, a gente chama de vasoplegia, né? Então a gente tem que botar volume lá dentro, entrar com droga vasoativa, controle de temperatura, fornecer oxigênio para esse paciente, né? E fazer intervenção coronariana. Se você suspeitar de um infarto, depois que você teve esse retorno à circulação espontânea, a gente pensar em trombólise e pensar em tratamento hemodinâmico, né? Isso aqui, cara, é o suprassumo da medicina de emergência, que muda muito o desfecho acho que durante as Olimpíadas, né? As últimas Olimpíadas, que foi na França, um paciente teve uma parada cardiorrespiratória no metrô e eles tinham um serviço móvel com ECMO. Então, assim, vocês veem aqui do lado direito, é um ECMO de transporte. Então, isso aqui, cara, o ECMO é uma membrana que faz o papel e oxigena o corpo, ele faz a oxigenação extracorpórea, né? Então, ele retorna essa perfusão do paciente, né? Então, isso diminui lesão isquêmica cerebral, e aí, nesse período, você tem tempo de identificar e de tratar essa causa de parada. Isso aqui é o suprassumo, assim. Infelizmente, isso, acredito que no Brasil vai demorar muito para chegar. Você ter um ECMO no hospital já é uma coisa rara, um ECMO de transporte é coisa raríssima, né? Aqui a gente vai entrar no ACLS propriamente dito. A gente fala um pouco sobre o geralzão, né? Então, o ACLS é desenvolvido pela American Heart Association, né? Que é um órgão americano, né? E ele padroniza esse atendimento da parada cardiorrespiratória. Então, uma padronização, e é no mundo inteiro. Então, se você é enfermeiro e você vai trabalhar nos Estados Unidos, eles vão trabalhar
da mesma forma uma parada cardiorrespiratória que a gente aqui no Brasil, no Japão, provavelmente na Europa. A Europa, eles têm uma divisão um pouco diferente, eles têm uma rixa um pouco com os Estados Unidos, eles terem as próprias diretrizes, mas basicamente é a mesma coisa, tá? Então, essa aqui é a cadeia de sobrevivência básica do manejo do ACLS, tá? Então, isso aqui a gente chama esse aqui é o BLS, né? Que você faz o acionamento do serviço, o paciente identificou a parada, você vai chamar ajuda, vai pedir para alguém ligar para o serviço de atendimento móvel, atendimento de urgência, vai iniciar as RCPs de alta qualidade, vai perguntar se tem um desfibrilador elétrico, a gente chama de ideia, né? Para a gente identificar o ritmo e fazer o choque se necessário, tá? Assim que chegar a equipe de suporte avançado, fazer a ressuscitação avançada, pensar nos cuidados pós-PCR e recuperação desse paciente, tá? Então, assim, reconhecimento precoce, acionamento do serviço médico, RCP de alta qualidade, desfibrilar esse paciente se for um ritmo chocável, tomar cuidado com os cuidados pós-parada e a recuperação. Isso é o básico do manejo da cadeia de sobrevivência, tá? Então, o suporte básico de vida, o algoritmo é um manejo tipo, do paciente que eu acho que tem que ser ensinado na escola, isso aqui, tá? Isso aqui mudaria muito o desfecho, tá? Então, ó, socorrista avalia o paciente, você vai ter uma primeira impressão visual, você vai checar se a cena é segura, isso é muito importante, tá? Se o paciente estiver inconsciente, você chama ele, verifica se ele responde. Se ele não responde, você chama alguém para te ajudar, pede para ligar para o sistema de emergência, verifica se tem respiração e se tem pulso. Não tem pulso, inicia RCP, pede para alguém procurar um DEA, e aí você vai verificar o ritmo com o DEA ele te dá o ritmo, e ele vai te avisar se ele é chocado ou não. E aí, a cada 2 minutos, ele já vai te avisando isso automaticamente, tá? Se o paciente tiver pulso presente, você pode fazer uma ventilação a cada 5 segundos, porque ele pode ter uma parada cardiorrespiratória, ele pode ter pulso, mas não está ventilando direito, tá? E aí você tem que avaliar, aí a gente faz a avaliação primária desse paciente. O A, B, C, D e E. O A, via aérea. B, se ele está respirando. A via aérea, você vê se tem alguma obstrução, se ele está engasgado, ou se ele tem um trauma de face, ele não está conseguindo respirar porque a via aérea está obstruída ou não está patente. Se ele está respirando, se ele está fazendo movimentos respiratórios, se ele tem pulso, se ele tem alguma disfunção, qual que é o Glasgow dele, e expor esse paciente, ver se ele tem alguma lesão que seja incompatível com a vida, tá? E aí as avaliações secundárias durante a parada, você vai ver a história do que aconteceu com esse paciente, pensar nos 5Hs e 5Ts, tá? Toda equipe de suporte avançado de vida, a gente tem que ter um líder e tem que ter os membros, tá? Isso aqui é muito importante para as equipes multidisciplinares aí. Esse é o DEA, tá? Então, o DEA é um dispositivo elétrico, é um desfibrilador elétrico automático, que ele vai te dar todas as orientações durante essa parada, ele vai te falar o ritmo, na verdade, ele não vai te falar o ritmo, ele vai te falar para você afastar, ele vai chocar, e se for um ritmo não chocável, ele vai orientar você a continuar fazendo as compressões. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o algoritmo de suporte avançado de vida, tá? Que é o ACLS, que é o avançado do ACLS. Então aqui a gente vai identificou que o paciente está parado. A gente vai sempre fornecer oxigênio para esse paciente, monitorar esse paciente e vai ver. Identificar, é ritmo chocável ou não. A gente fez um treinamento recentemente na Unital e eu coloquei um cenário que o paciente tinha um ritmo chocável e depois ele ia para um ritmo não chocável e depois ele retornaria à circulação espontânea. Infelizmente, a maioria dos pacientes morreram, mas era um caso difícil mesmo, tá? Então, chegou o paciente, identificou o ritmo é chocável? Se sim, primeira coisa que você vai fazer é cardioverter. Se não, continua as compressões e faz adrenalina imediatamente. Então, a diferença do ritmo chocável no início e do não chocável é isso. Identificou que é um ritmo chocável, você vai fazer a desfibrilação desse paciente. Se você identificou que não é um ritmo não chocável,
faz adrenalina imediatamente. Então, você vai fazer compressões a cada 2 minutos, fazendo a troca de quem está fazendo essas compressões a cada 2 minutos. Isso é muito importante, tá? Para você ter uma compressão adequada, tem que ter uma troca, né? Porque senão ninguém consegue ficar 10, 15 minutos fazendo uma compressão eficaz. A cada 4 minutos, fazer a adrenalina no ritmo chocável, no ritmo não chocável, tá? No ritmo chocável, você vai fazer só no segundo ciclo, depois de você fazer o ciclo choque novamente. Então, isso é um mnemônico muito legal para a gente ter na cabeça, tá? Então, você fazer adrenalina na hora certa, no ritmo não chocável, no ritmo chocável. Você fazer a mildarona na hora certa, no ritmo chocável. No ritmo não chocável, a gente não vai usar a mildarona. Então, isso aqui é muito importante para todo mundo saber, tá? Isso aqui, basicamente, a prova prática do ACLS é esse mnemônico aqui, tá? Aqui é um pouco sobre as equipes de alto desempenho. Então, ter alguém responsável pela via aérea, uma pessoa responsável por anotar, 2 pessoas nas compressões, um seria o que ficaria no monitor, desfibrilando e cardiovertendo, se for necessário. Um líder, o líder geralmente não participa, ele só fica analisando e orientando, e uma pessoa nas medicações. Isso aqui é o básico para a gente fazer um trabalho adequado. Né? Aqui a avaliação primária, que a gente já falou, o ABCDE da parada, vias aéreas, respiração, circulação, disfunção, qual Glasgow que esse paciente está, e expor o paciente. A avaliação secundária seria esse mnemônico sample. Durante a parada, você vê os sinais e sintomas, o que o paciente estava sentindo antes, se ele é alérgico a algum remédio, algum alimento que ele teve contato, se ele toma alguma medicação, às vezes é um paciente renal crônico, e às vezes durante a parada algum familiar te dá essa informação, aí você já pensa num quadro, num distúrbio hidroeletrolítico, ou numa acidose, o passado médico desse paciente, se ele já tem histórico de infarto, ou se ele tem uma insuficiência cardíaca, né? Se ele se alimentou recentemente, se ele está com o estômago cheio ou não, isso é importante, e saber os eventos que precederam a parada cardiorrespiratória, tá? Isso aqui é uma dica que eu sempre dou, né, para todo mundo. Isso aqui é um aplicativo que a gente tem, que é da própria American Heart Association, tá? Ele já tem um metrônomo aqui em cima, então você deixa na frequência entre 100 e 120. Ele tem o start, então identificou a parada, você dá o start lá. Iniciou a RCP, você dá o start. Então isso aqui, ele te dá todos os parâmetros e ele funciona como se fosse a anotação no papel, você consegue fazer tudo por esse aplicativo. Chama Full Code Pro. É importante para todo mundo baixar esse aplicativo, tá? Então, a gente usou o ACLS da atualização de 2023, Tratado de Medicina da Abramed. O caminho do êxito, a persistência é o caminho do êxito. Acho que todo mundo persistir para a gente chegar em algum lugar e estudar é o mais importante, tá? Muito obrigado para todo mundo aí. Agradeço demais a presença de vocês. Vamos conversar agora, vamos bater um papo aí, ver o que vocês têm para falar, para a gente se ajudar aí, tá? Antônio, pode repetir o aplicativo que você falou por último agora, por favor? Chama-se Full Code Pro. Pode baixar aí, que é muito bom. Obrigada. Nada. E aí, alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Pode falar, Bruno. Doutor, eu tinha mandado uma dúvida. Tá ouvindo? Peraí. Tô ouvindo. Tinha mandado uma aqui no chat. Eu já vi em alguns lugares fazer o bicarbonato em bolos para pensar na reversão da acidose. Como é que seria? Eu já vi que assim, o protocolo faz a diluição, mas eu já vi fazer o em bolos. Tá errado fazer em bolos ou não? O ACLS preconiza fazer a diluição, tá? Mas você faz alíquotas pequenas, né? Não dá para você ficar infundido 200, 300 ml ali. Você faz em alíquotas pequenas, mas faz em bolos, tá?
Entendi, beleza. Faz 20, 30 ml e vai vendo como o paciente vai respondendo. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém quer contar alguma coisa? Antônio, tá me ouvindo? Isso. Deixa eu perguntar. O ACLS é um protocolo americano, né? Mas eles não preconizam necessariamente a intubação se você estiver conseguindo ventilar com o ambu. E aí, assim, na vida prática, você que tem mais experiência, você intubaria ou se estiver conseguindo ventilar com o ambu, você mantém? Acho que tá bloqueado seu microfone. Seu áudio não está saindo, Antônio. Tá escutando? Estão escutando? Agora sim, agora deu. Então, esse paciente no pós-parada, provavelmente ele vai ter que estar entubado, entendeu? Então, eu sou a favor de no segundo ou terceiro ciclo, a gente sempre estar entubando esse paciente, tá? Além de proteger via aérea, esse paciente de emergência, a gente não sabe se ele comeu antes, se ele está de estômago cheio. Então, antes de qualquer momento, você já entubar e proteger via aérea, você tá protegendo esse paciente de ter algum desfecho ruim. Então, eu sou a favor de intubação desse paciente no segundo, terceiro ciclo ali, quando já tiver tudo já num manejo bom, a gente fazer a intubação. Certinho, obrigado. E nada. Soraya, esse é acho que talvez seja um dos maiores paradigmas da medicina, né? Quando a gente parar, né? A gente sabe que tem dois momentos, tem duas causas de PCR, eu falei lá durante a aula, que a gente tem que insistir ao máximo, que é o tromboembolismo pulmonar e o afogamento, tá? No tromboembolismo pulmonar, às vezes eu já vi paciente retorno à circulação espontânea depois de 1h30, 1 hora, né? No afogamento também. Então, insistir é importante. Mas depende da causa da parada, depende do tempo que o paciente chegou parado até você, depende do tempo que ele está parado ali na emergência. Eu acredito que 20, 30, 40 minutos estourando já é um tempo de ressuscitação cardiopulmonar bastante, assim. Porque se a gente for pensar, o paciente com em quadro hipoxêmico com mais de 10, 15 minutos, dificilmente esse paciente vai retornar de uma forma satisfatória depois disso, entendeu? Então, aí é nesses momentos que a gente prognostica esse paciente, né? Será que ficar 40, 50 minutos esse paciente vai retornar, mas vai ser compatível com a vida depois disso? É complexo, tá? Isso aí é muito do feeling, do dia a dia, a gente sente, assim. Tem coisas que na medicina é difícil de explicar, mas com o tempo a gente vai criando uma sensibilidade de alguns momentos e a gente vai sentindo que é o momento de parar. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, falar alguma coisa, contar algum caso? Eu acho que os maiores erros, Soraya, são principalmente não identificar o ritmo, tá? Eu vi lá no dia que eu fiz o treinamento, eu acho que o maior erro é esse. As pessoas saírem comprimindo e não identificar ritmo. O que muda o desfecho é você ver se é um ritmo chocável e não chocável. Eu acho que isso muda desfecho, tá? Você fazer a desfibrilação no momento adequado muda o desfecho. Então, assim, seguir o mnemônico certinho muda o desfecho. Então, eu acho que identificar o ritmo é uma das coisas mais importantes. Eu já vi colega experiente só fazendo compressão e adrenalina sem identificar o ritmo, tá? Então, isso é importante.
paciente traqueostomizado na PCR. Normal, tá? O paciente traqueostomizado, se você tiver... o certo é você pode tirar, se for uma traqueostomia metálica, você pode ventilar o paciente pela traqueostomia, mas se não conseguir adaptar, você pode tirar a traqueostomia, passar um tubo 6 pela tráqueo, inflar o cuff e ventilar ele como se fosse uma via aérea avançada, como se ele tivesse entubado. Já aconteceu isso comigo lá no regional, esse pouco tempo atrás aí. O paciente parou por hipóxia, né, ele tinha uma tráqueo metálica, a tráqueo saiu por algum motivo, que eu não sei até hoje, e a paciente parou por hipóxia, eu peguei um tubo 6, enfiei pelo orifício, inflei o cuff e ventilei, a paciente retornou à circulação espontânea, tá? Então, é até mais fácil, né? Porque é só você tirar e enfiar pelo orifício, um tubo 6 vai passar certinho. O tubo 6 é o coringa do médico emergencista. Se tem um tubo 6, você faz via aérea cirúrgica, né, no paciente, faz uma cricotireoidostomia, e nesse paciente traqueostomizado também você consegue atravessar o orifício aí e ventilar esse paciente. Mais alguém? Então é isso, pessoal. Acho que já... Oi, pode falar, Bruno. Nesse caso que o senhor mandou do paciente que foi feita a cricocirúrgica lá na anafilaxia, em que momento foi optado ali pela crico? Foi durante a PCR? Não entendi se foi isso ou não. Cara, vamos lá. A gente tem que avaliar o paciente, né? O paciente chegou em anafilaxia na sua emergência, né? Você já tem que prever que vai ser uma via aérea difícil. Então, quanto mais precocemente você fizer o manejo dessa via aérea, menos problema você vai ter. Então, se o paciente acabou de chegar, você está vendo que ele está fazendo um quadro anafilático, tem que entubar esse paciente. Se você, já na hora que você laringoscopar, você vê que tem edema importante, aí você cede esse paciente e faz a traqueocirúrgica. Nesse caso que eu falei lá, esse paciente foi feito a cricocirúrgica nele antes da parada, tá? Ele ainda não estava parado. Mas se você tiver que fazer durante a parada, você vai fazer, tá? Principalmente se for uma causa de hipóxia por obstrução, no caso de uma anafilaxia, por exemplo. Que aí vai ser a oportunidade que você vai ter de reverter a causa da parada, que foi hipóxia, que foi causada pela obstrução de via aérea, né, desse paciente. Lembrando que o paciente que faz uma anafilaxia, ele faz um choque anafilático também, que é um choque distributivo. Então, assim, você tem que corrigir também, fazer o manejo vasopressor desse paciente, fazer volume, porque ele faz um choque vasoplégico como se fosse uma sepse. Então, assim, tem que corrigir isso também. Entendi. Alguém mais? Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer primeiramente aí, pedir desculpa também, tô cansado, dois plantões noturnos seguidos, né? É assim, mas eu acho que é maravilhoso ter vocês presentes, mais uma noite para a gente conversar, para a gente bater um papo, para a gente aprender junto. Eu acho que cada dia mais eu vejo a força do pessoal, assim, da gente poder mudar um pouco os paradigmas e a gente está todo mundo junto e falando a mesma língua, tá? Daqui 15 dias a gente vai ter mais uma aula, provavelmente vai ser de dor torácica com o Dr. Germano, que é o coordenador de cardiologia e clínica médica do Hospital Regional, e vai ser quando a gente vai inaugurar o protocolo de dor torácica da UPA, do centro do Massaguaçu. Então vai ser um protocolo que vai ser baseado na nossa referência, que é o Hospital Regional. Já tem 2 aulas marcadas com o Dr. Daniel sobre injúria renal aguda e doença renal crônica. Então vai ser bacana aí para quem tem interesse. Vai ser 2 aulas muito boas. O Daniel dispensa comentário, né? Excelente médico, excelente nefrologista. Então ele já tá marcado essas 2 aulas com ele. Então, assim, vem muita coisa bacana pela frente, inclusive treinamentos que a gente vai dar prático na Unital. Então, vai vir muita coisa legal aí para quem tiver interesse, vai crescer muito e vai aprender bastante, tá bom? Um abraço, boa noite a todos. Qualquer coisa eu estou à disposição.